Nem toda dor é destruição. Algumas dores, na verdade, são convites. Existe um tipo de sofrimento que nos afasta de Deus, mas existem sofrimentos que acabam nos levando diretamente para Ele. O problema é quando confundimos feridas que endurecem, que nos endurecem, que endurecem o nosso coração, das feridas que nos transformam. E no meio dessa confusão, a gente acaba esquecendo que Deus nunca desperdiça processos. Na verdade, Deus usa os processos para transformar ou para formar o nosso coração. Entenda, irmão, que nem toda dor é um ataque espiritual. Algumas dores são tratamentos espirituais. Parece um pouco complicado isso, mas a gente vai entender. Vamos ler o texto? Abre comigo, Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, ó: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Esse texto é extremamente poderoso. Às vezes Deus permite quebrantamento, mas Ele nunca permite destruição sem propósito. Deus, quando nos toca, quando a partir de uma dor ou de um sofrimento, toca em áreas profundas da nossa vida, não está nos rejeitando. Ele, na verdade, está nos chamando para a vida. Parece confuso porque no imaginário de muitas pessoas que servem a Cristo, não existe a possibilidade de uma dor produzir vida, de um sofrimento ser usado para a promoção de algo positivo. E é exatamente esse texto, o que esse texto está nos mostrando, que a ferida de Deus sempre aponta para a restauração. Quando Deus permite quebrantamento, Ele já preparou a cura. Isso é muito poderoso. Agora, uma coisa que a gente precisa entender que é muito importante é que também nem toda ferida vem de Deus. Existem algumas feridas que são frutos de rejeições humanas, expectativas frustradas, orgulho ferido, dependência emocional, busca por aprovação. Consequentemente, essas feridas produzem amargura, cansaço espiritual, distanciamento de Deus, endurecimento do coração. Então, esse tipo de ferida, elas não têm como produzir vida exatamente porque elas também não foram produzidas pelo Senhor. Então, essas feridas, elas acumulam peso e elas endurecem o coração. Feridas que não vêm de Deus produzem peso. Então, aqui a gente já começa a entender a diferença daquilo que é gerado no Senhor, com base nesse texto de Oséias 6, produz vida, daquilo que nasce como fruto de expectativas erradas, de frustrações e as mais diversas questões que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Agora, como que a gente identifica uma ferida que vem de Deus? Surge essa pergunta, né? Tá, pastor, você está falando tudo isso, mas como que eu sei que Deus me feriu? E aí entra um ponto que é extremamente forte e importante. Toda ferida causada por Deus, ela vai gerar fome espiritual. Ela produz sede pela presença, ela provoca retorno e ela gera arrependimento saudável. Então, como eu sei que Deus está me ferindo, esse sofrimento que eu estou sentindo está me fazendo buscá-lo mais, está produzindo mais anseio por estar diante dele, ou está simplesmente produzindo cada vez mais frustração, peso, cada vez mais acúmulo de outras coisas. Porque a ferida que Deus causa, ela puxa você para Ele. Ela te aproxima, ela quebra orgulho e constrói dependência espiritual. Se a dor te aproxima de Deus, ela está produzindo vida. E é nessa hora que entra a necessidade de um discernimento muito claro para que a gente não se perca em associar dores ao diabo e associar todo tipo de sucesso a Deus. Vivemos em uma geração extremamente hedonista, que desaprendeu, como as gerações anteriores,
a tal da capacidade a tal resiliência, né, que é uma palavra que ficou muito em alta durante muitos anos, ainda é em alguns círculos de conversas. Então, hoje, com a questão das redes sociais e tantos estímulos dopaminérgicos, né, os estímulos para que as pessoas não consigam sofrer de jeito nenhum, das mais diversas áreas, das mais diversas formas, é um pouco, às vezes, difícil associar que Deus possa usar o sofrimento ou que Deus possa, inclusive, produzir feridas que nos levem de volta para Ele. Mas é exatamente isso que esse texto vai nos falar, de Oséias capítulo 6, versículo 1. Às vezes a gente quer o milagre, mas não queremos o tratamento. É como os 7 batismos, os 7 mergulhos de Naamã. O profeta disse, Naamã estava leproso, não, vai 7 vezes lá no rio e mergulha, para aquele general condecorado se humilhar a determinado ponto. Então, até na nossa vida, né? Se tem às vezes uma enfermidade específica e a gente gostaria muito de tomar um comprimido e resolver todos os nossos problemas. Por vezes, com Deus, a situação é muito parecida. A gente gostaria de, sei lá, abrir a Bíblia, né, e de repente tem ali uma resposta pronta. E com Deus não funciona assim. Lembre-se que Deus é um Deus que trabalha com propósitos. Deus nunca trabalha com soluções rápidas. A transformação que Deus promove precisa de tempo para que ela seja desenvolvida. Porque o Deus que transforma também é o Deus que faz com que a gente evolua a cada processo dessa transformação. Então, existem dores que Deus usa para arrancar, por exemplo, autossuficiência, idolatria emocional, segurança em coisas temporais. Às vezes você está num momento da sua vida que está tudo muito bom, está tudo dando extremamente certo. Você está avançando, você está crescendo, você está ganhando dinheiro, você está tendo sucesso profissional, sucesso pessoal, só que às vezes isso acaba se tornando um tipo de idolatria. Seja idolatria profissional nos seus negócios, seja idolatria de um relacionamento, uma questão familiar ou relacional, um relacionamento amoroso. Às vezes a questão da dependência de pessoas, ou o contrário de tudo isso. Você tira a dependência de pessoas, você tira a idolatria emocional relacionado também a questões de relacionamentos, pessoas, e você vai para um lugar de autossuficiência. Porque tudo deu certo, porque enquanto você acreditou nas pessoas, elas só te frustraram, elas só te traíram, então você foi para um extremo onde você passou a depender somente de si mesmo. E aí vem Deus e provoca essa dor, que promove fome e que nos leva de volta para Ele. Então, é interessante que Deus não remove essas coisas da nossa vida falando. Não existe, às vezes, uma palavra mágica que promove essas mudanças, né? Deus nos permite adentrar esses processos para aprender a lidar com as frustrações, né? E automaticamente permitir que ele entre e então vá removendo esses ídolos, porque todas essas descrições que eu acabei de fazer agora há pouco transformam-se em verdadeiros ídolos no nosso coração. Exatamente porque Deus não trata só o problema, mas ele nos sustenta enquanto trata o problema. Ou ele nos sustenta enquanto passamos pelo problema. O Salmo 23 é isso. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Então, ele nos sustenta no vale, ele nos sustenta no processo, no problema. Por isso, existem essas feridas que Deus provoca exatamente para promover uma cura que seja uma cura real. Porque quantas vezes eu e você já passamos por situações diversas onde sofremos e aprendemos alguma lição, porque a vida é aprendizado, mas por não termos nos permitido passar pelo processo de Deus, nós acabamos adquirindo ferramentas próprias de resolução de problemas que nos levaram para lugares de isolamento. E aí não é a ferida que Deus causa e cura, né?
Porque o grande perigo de resistir ao processo e aí a gente começa a fugir, e aqui fica algumas chaves para você guardar no seu coração. Como que eu sei que eu estou resistindo ao processo? Quando a gente entra nessa rota do sofrimento, ou na rota dessa ferida causada por Deus, mas paralelo a isso a gente busca distrações, a gente busca substituições, ou a gente busca respostas rápidas, ou a gente busca as três opções, né? Distrações, substituições ou respostas rápidas. Lembre que ignorar a dor não vai fazê-la sumir. A dor precisa ser compreendida, processada e adequadamente se buscar a cura para aquela dor, para aquele sofrimento. E aí exatamente muitas pessoas vivem ciclos repetidos porque nunca permitem que Deus trate a raiz daquele problema. Elas querem um comprimido, né? Elas querem um alívio dos sintomas, mas não o tratamento da causa daquela dor na qual elas estão passando todo aquele processo. Aquilo que você não permite que Deus trate, você vai acabar repetindo, né? O texto é muito claro quando ele diz que o Deus que fere é o Deus que sara. Ou seja, o Deus que, de alguma forma ou num primeiro momento, parece estar nos punindo, na verdade, ele está nos puxando de volta para ele. A dor não é necessariamente causada, infligida por Deus. Pastor, então você está dizendo que Deus provoca esse tipo de dor? Não, não é isso. Na verdade, por nós estarmos afastados de Deus, a gente vai adquirindo cascas, a gente vai adquirindo couraças ou roupas diferentes ou tipos de ferramentas que quando Deus começa a nos puxar de volta, essas coisas elas vão sendo desligadas de nós. E dependendo do quão arraigados, colados à nossa pele da vida espiritual, enfim, isso estiver, mais Deus vai automaticamente precisar produzir a tal ferida. Você compreende isso? Né? Eu vou até repetir para você que o Deus que fere é o Deus que cura. Ele começa no coração. A cura não começa mudando os processos ao seu redor. Ela começa dentro de você. Quando Deus cura o interior, as relações são restauradas, os propósitos ficam claros, a identidade espiritual é fortalecida, a fé amadurece. O grande X da questão, caminhando aqui para o final desse segundo vídeo, é que a cura que Deus faz, ela nunca é superficial. Ela é estrutural. Há uma mudança de paradigma, há uma mudança de mentalidade. Deus, quando promove a ferida, que nos traz de volta para Ele, Ele muda totalmente a estrutura de movimentação do nosso coração. O Deus que cura o interior reorganiza toda a nossa vida. Talvez você está vivendo uma dor que você não entende, um processo que você não entende. Talvez algo foi quebrado, talvez Deus esteja expondo áreas que você nunca quis encarar. E aí vem a pergunta, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? Mas a pergunta que você possa fazer ao invés dessa primeira é o que Deus quer formar em mim através disso. Porque existem processos que são o caminho da cura. E eu quero que você entenda, não fuja, volte para Ele. Lembre-se que o Deus que fere é o Deus que cura, o Deus que permite o quebrantamento é o Deus que produz vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Se ele fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Lembre-se, nós estamos toda segunda-feira ao meio-dia, sai um vídeo novo dessa série que nós estamos falando sobre os processos espirituais. O primeiro vídeo saiu semana passada e o segundo vídeo hoje. Segunda-feira que vem tem vídeo novo. Então aproveite, tome nota se você quiser, reveja quantas vezes você quiser, mas não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Tá? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.